Olá! Atenção! Hoje tenho importantes recados para você. Mantenha-se atento do começo ao fim desta aula. Aqui é a Luciana Guzmão, criadora do método VMP, Ventilação Mecânica Prática. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à terceira aula da Semana da Ventilação Mecânica, O que Saber, onde vou te mostrar, finalmente, um caminho para dominar a ventilação mecânica de uma forma mais prática e fácil. Na primeira aula, nós falamos o que você estuda ou faz de errado na ventilação mecânica. Na segunda, o que você tem que saber para saber ventilação mecânica. E nesta terceira, nós vamos finalmente organizar as ideias para que você possa enxergar esse caminho para dominar a ventilação mecânica. Antes de começar essa aula, eu quero novamente agradecer todos os feedbacks que você deixou na primeira e na segunda aula. Eu fico muito feliz em saber que ajudei você de alguma forma nos seus estudos e na sua prática e que estamos fortalecendo essa comunidade de quem quer realmente aprender verdadeiramente ventilação mecânica de uma forma mais prática e mais fácil. Atenção! Eu sei que você é inteligente e se você chegou até aqui, já percebeu que o meu objetivo não é despejar ventilação mecânica, porque a aula de ventilação mecânica você tem uns montes por aí, de graça ainda, inclusive no meu canal, lá do YouTube, Ventilação Mecânica Prática. Se você não se inscreveu, vai lá, se inscreve, tem um monte de aula livre e gratuita para você, inclusive no meu Instagram, @fisiolucianaguzmão. Você pode me acompanhar por lá também. Mas para quem me conhece e para você que já percebeu, o meu real objetivo é que você compreenda de fato ventilação mecânica, saiba relacionar e julgar com maior competência e facilidade como estudar, compreender, avaliar e o que fazer na ventilação mecânica. Hoje, tudo vai fazer muito mais sentido. E se você perdeu a aula 1 e a aula 2, elas estão liberadas aqui embaixo para você assistir. Nessa super aula, nós vamos trilhar juntos para que você possa enxergar, ouvir e sentir esse caminho se abrindo para você. Se você gosta de futebol, vai saber me responder. Eu adoro. Tem como um jogador de futebol fazer um gol, receber a bola, fazer um gol sem dominar a bola antes? Só se for muita sorte, não é? E um engenheiro, tem como ele criar, construir um prédio sem dominar a física, a matemática, sem dominar a base sólida desse prédio? Ele não consegue subir esses andares de uma forma sólida, realmente sem aquela base. Então, é sobre isso. É sobre você acreditar no processo, confiar no processo e começar do começo. Então, como é que você quer compreender e ajustar uma sincronia, uma gasometria, sem compreender as ondas, o padrão normal de uma onda da ventilação mecânica, em pressão, em volume, as diferenças delas, sem compreender os princípios da ventilação mecânica? E hoje nós vamos fazer aqui exemplos até de casos avançados de assincronia, porém, seguindo o raciocínio lá da base, até você compreender que assincronia é essa e como ajustar. Como dominar, então, a ventilação mecânica? Primeiro, gente, eu vou mostrar fotos e vídeos aqui de ventiladores diferentes, tá bom? E já quero avisar que não há nenhum conflito de interesse, tá bom? Que eu não vou despejar tudo de ventilação mecânica aqui, que você tem de fácil acesso em diversos canais, inclusive o meu. O que acontece é que ninguém te dá, de fato, um caminho. Então, são muitas informações, porque realmente é um assunto bastante complexo. E a gente pode ficar falando aqui horas de um parâmetro, da interação de um parâmetro com o outro. Enfim, é infinito, certo? Então, não vou despejar aqui ventilação mecânica para você, mas fique até o final dessa aula, que você vai se surpreender com o resultado desse passo a passo, dessa linha de raciocínio. O que eu vou te mostrar aqui é um caminho para você dominar a ventilação mecânica. Tudo bem? Então, pega papel e caneta aí para você anotar as informações importantes e as sugestões aí do que você tem que fortalecer para compreender e realmente conseguir dominar aí essa máquina, tá? Para você ter o melhor aproveitamento, ok? E fique até o final. Nós vamos finalizar
com raciocínio desde o princípio até avaliação e conduta ali de uma assincronia, por exemplo. Duas. Nós vamos finalizar com duas assincronias, ok? Então, vamos lá. Eu vou me basear aqui também nas principais reclamações, digamos assim, nas afirmações que eu mais escuto de você, que é estudante, que é iniciante, que deseja trabalhar na área, ou até para quem já está lá, mas está ali meio, né, com muitas dúvidas da ventilação mecânica e que merece, sabe que precisa ali, pode melhorar a sua assistência, tá? Então, para você que é mais iniciante ali, quer entender realmente, que a minha linguagem aqui é mais fácil, mais prática, para que você realmente entenda. Eu não vou te ensinar aqui um monte de coisa de ventilação mecânica. Eu vou realmente fazer com que você compreenda o raciocínio, o caminho, para que você entenda ali, domine essa máquina. Tudo bem? E aí o que eu mais escuto é, ventilação mecânica é difícil. Gente, óbvio, né? Não, fácil, simples, não é. É realmente um processo bem complexo, tá? Mas é ainda mais difícil pelo fato de você pular etapas, tá? Não faz uma relação ali com a fisiologia, tá? Quer fazer um gol, gente, sem dominar a bola antes. Não tem como. Quer avaliar, quer saber a sincronia? E tem dúvidas no que é um gráfico normal, em PCV, em VCV, com pausa, sem pausa, com PSV, no Rise Time, não sabe como é o Rise Time, como ajusta. Como é que você vai avaliar e resolver uma sincronia se você tem dúvida no que é um padrão gráfico ideal para aquele parâmetro, para aquele módulo? Certo? Então, quer fazer o gol antes de dominar a bola, não vai dar certo. Não pule etapas, tá? Então, comece do começo. E aqui eu vou dar um pouco aqui da linha de raciocínio no qual a gente vai trabalhar, tá? De uma forma entre, digamos assim, seria um nível 1 e 2 ali, mas é o mesmo processo de raciocínio. Primeiro, gente, fisiologia respiratória, né? Não pode ter dúvida de que se você aumenta a ventilação alveolar, você vai eliminar o CO2. Ou seja, você vai eliminar mais CO2. CO2 no seu nível sérico vai cair. Aí ele é inversamente proporcional com o pH e tende a empurrar o pH para cima. pH para cima é uma alcalose. Que sistema que empurrou o pH para cima? Sistema respiratório. Então, alcalose, tendência de uma alcalose respiratória. Ou seja, fazer a relação com o exame complementar, que é gaso, raio-x, tomografia, diversos outros exames aqui. Mas os exames são complementar. Você não pode avaliar gaso e ignorar que esse paciente está num processo fisiopatológico ativo agudo ou crônico agudizado. E não pode exigir uma gasolinda e um raio-x perfeito de um paciente que, se tivesse com a gasolinda e o raio-x perfeito, não estava na UTI, não estava entubado. Então, que agonia é essa de querer uma gaso redonda, bonitona lá, com os parâmetros tudo certinho, se o seu paciente não está numa condição perfeita? Então, tenha um bom senso em relação a isso. É claro, você sabe, a gente tem os parâmetros mais indicados para você ajustar um CO2, um O2, tudo bem, tá? Mas não precisa dessa agonia de querer um gaso perfeito, um raio-x perfeito, para que você consiga evoluir esse doente, por exemplo, né? Aí você tem que ter avaliação, bom senso, tudo certinho aí, acompanhar, para que de fato você entenda qual a necessidade na ventilação desse doente, quais são ali as suas projeções, né? As suas condutas na ventilação mecânica, baseado no que ele tem de afecção na fisiologia, principalmente ali, complacência, resistência, né? O que os exames estão me informando, me ajudando, tanto na minha avaliação quanto na minha tomada de decisão, de forma consciente, levando em consideração a fisiopatologia que esse paciente carrega ali com ele, as crônicas agudizadas, as agudas, as adquiridas na UTI, certo? Para que você realmente ventile de forma consciente. Não adianta querer saber a ventilação e não entender o paciente que você está ventilando. Você vai botar o parâmetro errado, certo? Não adianta colocar lá qualquer parâmetro e não entender o básico, que se você hiperventilar, você pode fazer uma alcalose respiratória no seu doente. Ou se você hipoventilar, ventilar pouquinho, ele vai acumular CO2, empurrar, pegar para baixo, aí você pode fazer uma acidose nesse doente, certo? Então tem que fazer toda essa relação aí, tá bom? E aí, alguém fala assim, não sei por onde começar, né? Isso é clássico que você me fala. Não sei por onde começar. É aquele medo, aquela insegurança, não sei por onde começar. Aí vem um legalzão e te dá uma dica. Estuda pela diretriz, né? Pelo consenso.
E, de fato, são as maiores referências que a gente tem, mas, assim, já tem muita coisa ali que tá ultrapassando, então tem que tomar um cuidado. E olha que gostoso que é estudar, né? No consenso e nas diretrizes aqui. Tem uma foto de um ventilador nada, e fica umas informações meio vagas, você não consegue fazer uma relação com a outra. E aí isso torna o assunto muito mais complexo, de fato, né? Compreensível isso, tá? Então, eu vou te dizer por onde você vai começar, tá? E aqui a gente vai fazendo aqui um caminho, esse passo a passo. Primeiro, você tem que saber, ter o bom senso, tá? Compreender e ter o máximo de experiência possível para saber que você vai ter vários ventiladores, layouts e siglas, né? Diferentes, tá bom? Que às vezes significam a mesma coisa ou não, tá? Essa falta de padronização, de fato, dificulta ainda mais quem está começando, principalmente, tá bom? Que é aqui o público que eu mais acordo com a minha linguagem mais fácil, mais prática, para facilitar esse caminho aí, você estudante, você residente, você iniciante, e você que também já está ali, mas está meio lá ignorando aquele alarme, sedando o doente porque não está resolvendo a ventilação, aí você cede o doente ao invés de resolver a sincronia dele, porque não sabe muito bem o que fazer, certo? Então, vamos por partes, vamos com calma, tá? O primeiro grande segredo é que não importa a sigla. Em geral, você vai controlar um volume para esse pulmão insuflar. Ou você vai controlar a pressurização desse pulmão, né? O quanto que você vai tolerar de pressão ali dentro. E aí o volume que vai caber é resultante. É igual você vai encher o pneu do seu carro. Você coloca a pressão lá, no posto lá, naquela maquininha lá, engata ali no pino, né, do pneu, e ele vai mandando o volume lá para dentro. Até atingir aquela pressão que você estabeleceu. É isso, o ventilador é isso, tá? Então, você ou vai garantir a pressurização, e aí você vai monitorar quanto de volume entrou nesse paciente. Porque uma mesma pressão pode gerar um volume maior ou um volume menor, a depender do pulmão desse doente. Então, não é só a pressão que importa. Olha lá, como é a fisiologia, né? Como que é a complacência desse doente. Como é que é a resistência desse doente, né? Ela está piorada, a complacência ou a resistência, né? Pelo processo fisiopatológico que ele está passando ali, tá? Porque isso vai acabar interferindo tanto na sua avaliação quanto na sua conduta. Então, de forma geral, você controla o volume ou controla a pressão. E quando você controla os dois, que é possível, são os modos combinados, os modos avançados, né? Que não vem o caso aqui agora, porque não dá para você fazer o gol sem dominar a bola primeiro, né? Então, é essa a questão. E aí a gente tem os modos espontâneos, que nem é o termo mais ideal, mas que é utilizado, você também vai ver na literatura, tudo. Mas que é, na verdade, espontâneo, gente. De fisiológico não tem nada aqui. Ventilação mecânica, pressão positiva, é totalmente antifisiológico, tá? Mas o espontâneo, justamente porque você não garante uma frequência respiratória para o seu doente, ok? E aí ele faz espontaneamente a frequência que ele quiser, com o tempo que ele quiser, por isso que a gente chama que é um modo livre, né? Um modo mais livre. E aí você dá uma ventilação com uma pressão de suporte, uma pressão de ajuda na fase inspiratória, certo? E se você não der pressão de suporte, aí sim é pressão positiva na via aérea contínua. Que pressão contínua está sempre ali, gente. Continuamente, né? Como já diz o nome. A própria PIP, a PIP é a própria CPAP. Aí tem aquela questão, né? Você tem que usar a nomenclatura correta. Você só tá, eu dei um exemplo lá na aula 2, com ventilador, bonitinho para você ver, visualizar a diferença da onda também, né? E aí o que acontece? Se você não der uma pressão de suporte e der apenas uma pressão contínua, que é a PIP, então aí sim você pode dizer que você está fazendo modo CPAP no seu doente. Se não, é PSV. Se você está dando um suporte, ou seja, maior que a PIP, né? Acima da PIP. O suporte na fase INS. Então, é PSV, tá bom? Então, a gente tem a ventilação convencional, que é isso. Ventilação controlada volume, ventilação controlada pressão e a ventilação com a pressão de suporte. E o CPAP vai vir no mesmo canal, mas dificilmente você vai usar só PIP no paciente entubado. Você vai usar CPAP naqueles ventiladores que são específicos de VNI, que aí tudo bem. É uma adaptação muito melhor, é um outro contexto, e o paciente já acomoda muito melhor. Agora, o paciente entubado, um tubo, toda aquela traqueia, todo aquele espaço morto, recebendo só a PIP, dificilmente você vai fazer isso com esse paciente entubado, né?
ele possivelmente vai entrar em desconforto, tudo. Então, geralmente, você sempre dá um suporte, no mínimo, ali para vencer aquela resistência do tubo, né, da traqueia, que seria um PSV mínimo. Mas é PSV, tudo bem? Você está dando um suportezinho ali, certo? Se você não der suporte nenhum, aí é CPAP, tá? E VCV e o PCV, geralmente vem algumas siglas como A/CMV, por exemplo, né? O que significa isso? Quer dizer que nos modos controlados, você sempre vai ofertar uma frequência respiratória. Se esse teu paciente não respirar, você garante uma respiração para ele. Então, o ventilador vai iniciar, controlar a fase INS e finalizar. Então, ele vai controlar todo o ciclo, que é uma INS, uma ES, até a próxima INS. Já, se o seu paciente quiser respirar, ele pode, né? Direito dele, né? Então, se ele iniciar fase de disparo, né? Disparo, início do ciclo, da fase inspiratória ali. Então, aí eu vou chamar esse ciclo de assisto controlado. Assisto simplesmente pelo fato dele ter iniciado, mas o resto eu vou controlar. Então, é por isso que assisto controlado. Mas eu não preciso mexer em nada. Tá lá ajustado, VCV e PCV. Se ele não entrar nada, ele tá em VCV ou PCV, ciclos controlados. Se ele iniciar o ciclo, o resto do ventilador vai controlar. Então, ele está em PCV ou ele está em VCV, fazendo ciclos assisto controlado, simplesmente pelo fato de ele estar iniciando, tá? E aí, então, começa a aparecer um monte de sigla que começa a confundir a cabeça, né? A sua cabeça. E eu tô aqui justamente para facilitar esse raciocínio, tá? Otimizar esse seu caminho aí, o tempo. Então, olha só, vai vir, ó, uns nomes, tudo diferentão. Mas olha como é intuitivo. Aqui estão os V, aqui estão os P, e aqui é o espontâneo / CPAP. Então, aqui vai ter os modos onde eu vou controlar o volume, aqui a pressão, e aqui o PSV. Certo? Independente. Ai, mas a professora não me ensinou aqui esse SPN. Vou te mostrar o exemplo aqui. Ah, não me ensinou SPN aqui. Não interessa. Não importa a sigla que está aí. Importa o que o ventilador está te ofertando. Então, olha lá o que ele está te ofertando. Uma oxigenação, uma PIP, que é a pressão contínua. Então, eu posso fazer CPAP. Porém, eu estou dando aqui, ó, um delta de pressão também. E aí, eu vou dar um zoom aqui para você ver, ó. Delta de pressão. Ainda está abreviado aqui, ó, SUP. Tá? Ou seja, isso é PSV. Por mais que não esteja escrito ali PSV, não está aqui PSV, mas é PSV. Você está dando um delta de pressão, ou seja, esse delta é acima da PIP, tá, gente? E olha, cadê a frequência? Não tem frequência, né? Você está no modo espontâneo, modo livre aqui. Só que você está oferecendo um delta, então é PSV. Se você não tivesse dando esse delta, aí sim eu poderia dizer que o paciente está em CPAP, que não é o caso, tá bom? Então isso aqui é PSV, por mais que não esteja assim ali, PSV, tudo bem? A foto tá um pouquinho embaçada, gente, porque esse aqui são meus alunos que me mandam, tiram dúvida, eu vou respondendo, aí eu vou guardando aí algumas imagens, né, algumas máquinas diferentes para realmente vocês terem, você ter essa diferença aí, essa experiência com várias máquinas diferentes. Tudo bem? Tenho medo, tenho insegurança, claro, porque você não domina o assunto ainda. Então, isso te gera um medo, te gera uma insegurança. Pior, ignora o assunto, não investe no assunto. E quem está lá ignora o alarme, ceda o doente, não faz o que tem que ser feito, né? E leva a ventilação meio que assim, o paciente está saturando ali e tal, e dá uma sedadinha, ele fica mais confortável. Mas, gente, isso não é o melhor a ser feito. Em muitos casos. Em alguns casos, sim. O ideal é que a gente otimize a sedação, melhora a oxigenação, tudo bem. Mas em diversos outros casos, você poderia ajustar uma sincronia, uma desaturação ali, com um ajuste melhor da ventilação, sem encher esse paciente de oxigênio, por exemplo. A gente sabe que é tóxico, o paciente morre mais, né? Então, medo e insegurança você tem ainda, justamente porque você não domina ainda o assunto e a máquina. Quando você dominar o assunto e a máquina, lógico, isso é tudo com o tempo, né? Você vai ter experiência, né? Uns vão ter logo, outros não tanto, mas se você se munir, né? Treino fácil, né? Treino difícil, jogo fácil, né? Domine a bola para você fazer o gol lá na frente. E essas fichas vão caindo muito mais rápido. Você olha a máquina e fala, que isso aqui, esse SPN não me pega mais, já sei o que é isso aqui, certo? Então, domine que esse seu medo, essa sua insegurança vai, de fato, ser resolvida, ser sanada. Não tenho tempo de estudar, isso aqui não vou nem comentar, né? Quanto tempo você ficou aí hoje no Instagram, no Zap da vida, né?
nem vou comentar. Eu é que não vou perder tempo, né? Mas, falando em tempo, a linha de raciocínio passo a passo que eu tô te trazendo aqui é justamente sobre isso também. É você economizar o seu tempo. E tempo é dinheiro. Tempo é qualidade de vida. Tempo é possibilidade de você estudar outros assuntos. Tempo é possibilidade de você melhorar ali uma conduta, uma avaliação. Enfim, tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. E esse passo a passo, esse raciocínio, essa linha de raciocínio é para você ganhar tempo, tá? Como eu falei aqui, eu não vou ficar despejando um monte de ventilação. Eu vou realmente te dar um caminho de uma forma totalmente diferenciada para que você realmente consiga enxergar isso e opa, aqui realmente eu vou trilhar uma trilha mais direta, né? Mais assertiva, tá bom? Eu recebo muitas mensagens assim, né? Professora, qual o melhor modo? É o PCV, o VCV, né? E aqui eu vou dar uma dica básica para você. Estuda vantagens e desvantagens, tá bom? De cada modo. Em geral, a maior vantagem do PCV é ser um modo mais sincrônico, mais confortável para o seu doente. E a ventilação é para trazer conforto. Se o paciente está brigando, a famosa briga do ventilador, né? Que na verdade o termo é assincrônico, né? Se ele está brigando, gente, a gente não está cumprindo com a nossa função ali, que é ajudar e não atrapalhar o cidadão. Ele tem que estar confortável, ventilando bem. E aí sim, eu tenho certeza que eu estou oxigenando bem, eliminando bem esse CO2, certo? Conseguindo fazer o que tem que ser feito ali, sem pioras desse quadro. Tudo bem? Então, o PCV é muito interessante. Se ele é mais sincrônico, aquele paciente que está mais tranquilo, está menos sedado, está mais acordado, mais participativo, né? Que tem uma programação de desmame mais rápido, né? O PCV pode se encaixar muito melhor para esse paciente, certo? Então, note, não é o modo em si, não é o parâmetro em si, sim o contexto. Quem é esse nosso paciente? Por qual motivo ele foi entubado? O que ele apresentou de insuficiência respiratória? O que eu tenho de exames complementares para me auxiliar nessa avaliação e na minha programação da ventilação, certo? Então, por exemplo, o VCV, ventilação com controle de volume. Se você controla a pressão, você não controla o volume é variável. Vai depender da pressão que você vai dar, se o paciente está sincrônico ou não, se ele tem mais complacência, se ele tem menos complacência, certo? Agora, em VCV, você garante aquele volume. E aí, a pressão gerada naquele pulmão, se ele tem pouca complacência, a pressão gerada vai subir. Se ele tem bastante complacência, de capacidade ali de se expandir, né, de gerar pressão, então ele vai conseguir expandir com muito mais facilidade. Né? A pressão gerada ali é bem menor. É aquele balão que tá molinho ainda, aí tu continua enchendo aquele balão lá na festa de aniversário. Aquele que tá durinho, tu, opa, tá durinho aqui, tem muita pressão nesse balão, e tu já meio que intuitivamente entende que esse balão vai estourar, então você vai parar por ali. Né? Então você tem essas formas de controlar, digamos assim, a ventilação do seu doente, ou pela pressão, ou garantindo um volume propriamente dito. Aí você vai ter que monitorar se esse pulmão aí tá mais molinho, cabe mais, ou se tá durinho, não tá cabendo mais, tá bom? E aí, olha só que interessante. Se você tem, por exemplo, causa da intubação, um paciente neurológico, certo? Qual tipo de insuficiência é mais característica do paciente neurológico? Aí a gente vai lembrar que a gente tem a insuficiência tipo 1, que é a hipoxêmica, e a insuficiência tipo 2, que é a hipercápnica. Ou seja, característica principal de diminuição de O2, e hipercápnica, característica principal de CO2, tá? Deixa eu pegar uma imagem aqui, ó. Pegar essa imagem aqui para a gente adiantar um raciocínio. Gente, isso aqui não pode ter dúvidas, tá? O CO2 é produto do seu metabolismo. Não tem um carro? Ele não precisa da gasolina para funcionar? E aí ele solta aquela fumacinha? Como se fosse a gasolina, é o O2, é o nosso combustível, as nossas células, para elas funcionarem, todos os órgãos precisam de oxigênio. É claro que uma, né, é mais aeróbica, outra mais anaeróbica, né? Mas, assim, em geral, todas as células precisam desse combustível, precisam do oxigênio.
vão funcionar. Nós somos, né, um ser que precisa do oxigênio para a gente ter as nossas funções vitais aí garantidas. Tudo bem? E o CO2 é a fumacinha. Esse carro está funcionando, ele produz um lixo, que a gente chama de lixo metabólico. E um dos lixos metabólicos é o CO2. Então, ele está aqui dentro. Isso dá um nó na cabeça. Da sua cabeça, que é mais iniciante ali. O CO2 está aqui, tá aqui. O que tu tem que fazer? Exalar. É a fumaça do carro, tem que ir embora. Certo? Então, você vai exalar. Agora, me diz, como é que tu vai exalar o CO2 se você não inspirar de forma adequada? Ou seja, o processo da ventilação, que é colocar o ar e tirar o ar, impacta muito mais diretamente ali no CO2. Porque o O2 eu até posso empurrar com uma oxigenoterapia ali. Aumentar a fração inspirada do doente, certo? Mas o CO2 eu não tenho como pescar lá de dentro, não tenho. Eu tenho que exalar esse CO2, certo? Então, eu vou ter um impacto maior no CO2. Já quando eu penso em membrana alvéolo capilar, que é o processo de difusão mesmo, a troca, né? Eu pegar o O2 e liberar o CO2 para ser devolvido ali, eliminado, né? Por ar ambiente, certo? Então, captar o O2 e eliminar esse CO2. Ou seja, a troca mesmo, a difusão propriamente dita. Como o CO2 ele passa muito mais, ele é muito mais difusivo, né? Quando eu tenho um impacto na difusão, que é na membrana alvéolo capilar, eu vou ter um impacto muito mais direto, inicialmente, relacionado à queda da oxigenação do meu doente. O que seria isso? Infiltrados intersticiais. Se eu tenho infiltrado um monte de líquido ali entre o meu alvéolo e meu vaso sanguíneo, que era para estar fazendo uma troca tranquila de gases ali, vai atrapalhar ou não vai? Vai. Se eu tiver invasão alveolar, um edema alveolar mesmo, né? O que vai acontecer? Vai atrapalhar a minha troca ou não vai? Vai. Certo? Então, a minha oxigenação do meu doente vai cair. Então, quando eu falo em insuficiência tipo 1, eu estou falando muito mais desse quadro aqui. Quando eu falo em insuficiência tipo 2, eu estou falando muito mais desse quadro aqui. Tipo 1, difusão. Tipo 2, ventilação. Fora, né, gente? Depois que difunde, eu tenho que perfundir, que aí eu vou depender do meu sistema cardiovascular, que aí vai entregar esse oxigênio lá para a célula e captar esse CO2 para levar de novo para o pulmão lá para eu eliminar. É um processo completo, de fato, de respiração celular, é um processo completo desse oxigênio chegar, de fato, lá na célula. Porque, às vezes, eu posso ventilar bem, trocar no sentido, assim, eu tenho o alvéolo bom para fazer uma boa difusão, porém, eu tenho uma obstrução no meu capilar. Se eu tenho uma obstrução no meu capilar, um tromboembolismo pulmonar, por exemplo, não passa o sangue por ali. Então, eu não vou trocar. Certo? Eu vou ventilar, porém eu não vou trocar. Então, isso quer dizer que quando você tem, obviamente, um impacto também na hemodinâmica, né, na difusão, na perfusão desse doente, você pode ter um impacto também, mas inicialmente você vai ver o seu paciente já desaturando ali. E às vezes isso acontece muito. Fiz, o paciente está desaturando, doutor, o paciente está desaturando, né? E às vezes não é necessariamente a ventilação que está ruim. Não é necessariamente o pulmão que está ruim, está infiltrado e não sei o quê. Às vezes, simplesmente, uma instabilidade na hemodinâmica do seu paciente, né, gera essa queda da saturação. Então, não quer dizer necessariamente que tu vai ter que aumentar o volume, aumentar a pressão, para melhorar a ventilação, para você garantir mais oxigenação. Não. Se você melhorar a hemodinâmica desse doente, você já garante uma oxigenação. É claro que no momento da urgência e emergência ali, dá oxigênio para esse doente, né, para ele não parar por hipóxia. Né? Julga, avalia direitinho o caso para você tomar as condutas. Mas perceba que se você não fizer toda essa relação, você vai tender a aumentar uma pressão, um volume ou até um oxigênio lá, sem avaliar todo um contexto, aí você aumenta o oxigênio, a saturação do seu doente aumenta, ok. Porém, você não resolveu a hemodinâmica instável dele. Então, esse paciente corre risco de vida. Simplesmente porque você tapou só com a peneira, deu lá oxigênio porque ele estava desaturando, não avaliou todo um contexto, e esse paciente vai lá e para, porque ele está estabilizando, e você não viu, certo? Então, tem que fazer essa relação, tá? Tem que fazer. Então, enfim, você recebeu lá um paciente neurológico, né? O paciente neurológico tá lá, ventilando bem, bonitão lá. Bateu a cabeça.
né? Fez um TCE. Ele tinha uma pneumonia, por acaso? Ele fumava, né? Vamos dizer que ele é previamente rígido, não tem história de tabagismo, nada que se refira a algum processo fisiopatológico aí pulmonar crônico, né? Simplesmente fez rebaixamento do nível de consciência, ok? E aí, como ele rebaixa, gente, ele vai ventilar ou trocar mal? Ah, mas se ventilar mal, troca mal, certo? Problema inicial, principal, é ventilar mal, certo? Porque o pulmão dele tá ok. A não ser que, ele tem história que broncoaspirou. Ele fez um trauma torácico junto. Aí já começa a mudar a história. Certo? Então, é isso aqui, gente. Que insuficiência respiratória, que fisiopatologia tá relacionada ali com esse paciente, tá? Vamos dizer que esse paciente estava com o pulmão tranquilo. Só foi rebaixamento do nível de consciência mesmo. Pulmão tranquilo, você ventila tranquilo. Opa, então, ele vai trocar bem. Se você garantir um pouquinho de oxigenação, se precisar, ele vai trocar bem. Geralmente nem precisa, tá, gente? Não é porque o paciente está grave que precisa de oxigênio, não. Para com essa besteira, tá? Pelo amor de Santo Cristo. Senão não diz que foi meu aluno. Pelo amor de Deus. Não, já escutei muito isso. O paciente está grave, precisa de oxigênio. Mentira, não é falsa, afirmação falsa. Precisa de oxigênio quem está em distúrbio hipoxêmico. Ou, se você está numa estratégia ali de reduzir o consumo de oxigênio dele, de repente ele está com uma demanda aumentada, né? Então, tem todo um contexto. Porém, não é porque ele está lá entubado que ele necessariamente precisa de oxigênio. Não, para com isso, tá? Então, se ele não tem um distúrbio hipoxêmico, ele não precisa. Porque, simplesmente, ele rebaixou, ele não vai conseguir eliminar todo o CO2, esse CO2 vai subir. Porém, se esse paciente foi entubado por rebaixamento de nível de consciência, que é aqui, a causa da intubação, rebaixamento do nível de consciência. Ele estava ventilando mal, acumulando CO2, causando um risco neurológico, porque na hora que você acumula CO2, você faz vasodilatação e aumenta a PIC, que é a pressão intracraniana no seu doente. Favorece uma morte encefálica, ok? Então, você ventila esse doente e aí você garante uma ventilação para ele. Então, garantindo uma ventilação para ele, esse oxigênio, 21% mesmo da máquina, que seria o mínimo, pode entrar, trocar bem e ser o suficiente, ok? E aí, o que acontece? Se você ventilar demais, porque é um pulmão fácil, digamos, é um pulmão fácil de ventilar em geral, se for um rebaixamento cru ali, sem trauma torácico, é um pulmão tranquilo de ventilar. Aí você hiperventila. Aí você elimina CO2 do seu doente. Opa, qual que é o risco do paciente neurológico? Fazer vasoconstrição e fazer uma hipóxia secundária, porque você reduz o fluxo sanguíneo ali, né? Então, o que acontece? Como que você vai garantir um CO2 mais rigorosamente mais controlado? Se o CO2 depende da ventilação, né? Duas fases, uma coisa é ventilar, outra coisa é difundir, trocar. E aí? Certo? Estão captando a mensagem? Se a dificuldade do seu paciente é ventilar, então, o problema mais relacionado com que ele vai apresentar aqui nos exames, na gaso, por exemplo, é alterações de CO2. Para cima é ruim e muito para baixo também é ruim. Então, se eu tenho que controlar mais rigorosamente, VCV pode ser muito bem-vindo, porque você vai controlar o volume. E se você vai controlar o volume, a tendência do seu CO2, você tem um controle melhor de quanto de CO2 você está eliminando, mantendo um equilíbrio ali, as tubaças desse doente, e deixando o CO2 dentro de um alvo, tá? Que você estabeleceu junto com a sua equipe e a literatura que recomenda nesse caso. Tudo bem? Então, não existe superioridade entre PCV e VCV. Existe esse seu paciente. Que tipo de insuficiência ele tem? Qual a causa da intubação? Ele é um paciente mais grave, eu vou precisar monitorar bem, calcular grave pressure, complacência, é um baby lung, é um SARA. O VCV também vai ser bem-vindo nesse sentido, porque eu consigo mais controle e mais monitorização e mais cálculos de mecânica, digamos assim, né? Pode ser muito bem-vindo. Controlar CO2, VCV pode ser muito bem-vindo. Não, um paciente que está tranquilo, está ventilando bem, está mais participativo, está menos sedado, VCV pode ser melhor adaptado para ele. Menos assincronia, vai ficar mais tranquilão. E se esse nível de consciência estiver melhorando, tudo, né? Por exemplo, se paciente neurológico, passei da fase aguda,
ele tem um drive respiratório legal, você passa direto ele para PSV. E aí tem gente que tem um pouco de medo de passar PSV e tudo. Aí fica hiperventilando o doente lá, e aí ele não entra nunca, né? Lógico que ele vai entrar, você está oferecendo tudo para ele, né? Então você tem que reduzir um pouco dessa ventilação, né? Que seria reduzir o volume resultante, o volume minuto, pela redução do volume propriamente dito, da frequência, né? Se você está inseguro de botar em PSV direto, tá? Mas o ideal é ter em drive PSV. Isso é o que eu faço. Mas eu me garanto, eu tenho um controle da ventilação do meu doente. Se você está um pouco, né, inseguro ainda, perceba se você não está hiperventilando, né, causando uma ventilação acima do necessário desse paciente. Que aí ele não vai apresentar o drive mesmo, vai ficar lá encostado, tá? Então você talvez tenha que reduzir um pouquinho isso, para que você consiga perceber o drive desse doente e passar ele para PSV com mais segurança. Porém, eu te garanto, se você passar para PSV direto, né, pode ser que ele faça um períodozinho de apneia, porém ele vai ser estimulado o drive dele e ele pode ficar perfeito, lindo, e aí você vai ajustar o PSV para esse caso. Tudo bem? Então, realmente fazer esse controle aí e decidir PCV ou VCV, né? Realmente não tem forma de bolo, mas... receita de bolo, né? Mas tem esse passo a passo, a linha de raciocínio para te dar essa noção de como realmente dominar essa máquina, que não vai ser decorando números, valores, tudo bem? Vai ser realmente raciocinando em cima de caso a caso, tá? Quais parâmetros utilizar? Não é só sobre os parâmetros, é justamente sobre isso. Eu vou dar aqui os parâmetros gerais, mas que tipo de paciente é? Porque aí, dentro de uma faixa de parâmetros possíveis, você vai saber se você vai usar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, tá? E aí, relacionando também o resultado disso com a gasometria, né, com o conforto e a sincronia desse doente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer a instalação aqui dos parâmetros, tá? Primeiro, você vai escolher o seu modo, que vai ser volume controlado, né? Dentro dessa modalidade, onde você pode fazer ciclos controlados ou assisto controlados, tá? Mais a VCV do mesmo jeito, ou PCV, se você clicar aqui. E aí, cada máquina vai te dar de uma forma. Essa aqui vai falar VCV, PCV, PCV, CPAP barra PSV. Esse aqui, ó, SMV, gente, não vou nem perder tempo, tá? Esponte. Que esponte é esse? Esse é o PSV, não é isso? Não é o V, não é o P e o PSV? Né? Ai, mas por que tá aqui? E aí tem gente assim, mas aqui tá pressão controlada acesa e esponte acesa. Então é pressão controlada? Não, é porque ficou aquele nome ali. Eu concordo, poderia ser só pressão, só volume. E aí no ACMV você saberia que é volume controlado, ou aceso controlado, pressão, lá, e aqui PSV. Mas enfim, não importa, tá? Importa o que o ventilador vai te oferecer e a gente vai ver aqui na prática, tá bom? Então olha lá, ó. Então, você tem aí parâmetros da ventilação mecânica, vou fazer os parâmetros, a instalação geral aqui, inicial, tá? Da ventilação mecânica. Então, vamos lá. Sempre, independente se é volume ou se é pressão, tá, gente? Ou se é PCV, ou se é PSV, independente do modo, você sempre vai garantir uma oxigenação para o seu doente, tá? Que aí vai de 60, 80, 100, dependendo desse paciente que você está recebendo. E você vai reduzir esse FO2 o quanto antes, objetivando a saturação alvo do seu doente, que não precisa passar de 97, tá? Em geral. E se for um paciente crônico, um DPLC da vida, né? Dependendo da situação, do motivo que ele foi entubado ali, você pode manter a saturação dele mais baixa sem problema nenhum, tá? Porque é um quadro possivelmente crônico já dele. Se você tiver um DPLC saturando 100%, você está acabando com o processo de equilíbrio daquela fisiopatologia crônica, tá? E aí esse paciente rebaixa, atrasa a ventilação dele, tá? Ou desmama, né? Enfim, né? Mas isso vai muito também do caso. Ele foi entubado por qual motivo? Ele entrou em fadiga, de fato, e tal. Então, é interessante que esse paciente especificamente fique sedado um tempo para realmente descansar essa musculatura, né? Senão eu sobrecarrego ele e acaba que eu não consigo tirar ele, né? Então, sempre tem que ter um equilíbrio aí na coisa. Nem deixar o paciente encostado lá e também não exigir além do que ele pode te dar ali naquele momento também, porque senão você vai acabar piorando, causando lesão muscular, né? Dificultando esse paciente. Então, olha só, sempre, independente do modo, você vai dar uma FiO2 para ele, uma PIP, que é para manter pulmão aberto, tá? E uma sensibilidade, que você ajusta a fluxo ou a pressão, tá? E a sensibilidade é fazer a interação do paciente com a máquina, para a máquina perceber que o paciente quer respirar neste exato momento. Por meio da sensibilidade, ou seja, alteração de fluxo e ou de pressão,
a máquina percebe, opa, meu paciente quer respirar e manda a respiração para ele, tá? Como eu estou falando de um modo controlado, eu vou garantir uma frequência para esse doente, porque se ele não entrar em nada, tiver em coma ou como induzido, eu vou garantir X de frequência para ele. Isso é fazer modo controlado. O que sobrou, gente? Não estou fazendo volume controlado, então eu vou garantir um volume para ele, que em geral vai de 6 a 8 ml quilograma ideal, no qual você tem a forma do quilograma ideal ou as tabelas, que é previsto pela idade, sexo, altura e sexo desse paciente, tá? Gênero. Lembrando que o pulmão não engorda. Se o paciente está magrinho ou está gordinho, aquele pulmão, lógico, ele pode estar mais apertado ali, mais restrito, porque o paciente está obeso, né? Vai dificultar um pouquinho mais a ventilação, tudo bem. Mas a estrutura desse pulmão, né, do tecido, seria para receber um volume de X, baseado no peso ideal dele. Não é porque o paciente está obeso que tu tem que botar mais um monte de volume, não. Talvez você precise usar mais pressão. Porém, o volume resultante vai estar dentro do esperado ali para ele, certo? Porque realmente, né, uma coisa é você ventilar a pressão, para você vencer aquela resistência, né, aquele pulmão que está restrito, né, e você conseguir gerar um volume, vai ser mais difícil do que se o paciente for magrinho, né? De forma geral, assim, né? Porque, lógico, você pode ter um magrinho com sara, ferrado, e aí vai ser ruim do mesmo jeito, né? Então, assim, volume é para peso ideal, tá? Pulmão não engorda, mas a melhor forma de você realmente estabelecer o volume ideal para esse paciente é fazendo a avaliação da mecânica dele, tá bom? E aí você vai estabelecer a PIP e o volume ideal para esse seu doente, a depender da patologia que ele carrega ali, tá bom? Sim, o que sobrou aqui? Então, você vai oxigenar, manter o pulmão aberto, fazer a interação, garantir uma frequência, garantir um volume, porque você está em volume controlado, e garantir um tempo de inspiração ou uma velocidade de entrada desse volume. E aí, isso aqui depende da máquina também. Tem máquina que só permite ajustar fluxo, tem máquina que só permite ajustar tempo INS, e tem máquina que permite as duas e você escolhe. Se você vai escolher o tempo INS, né? E aí o fluxo vai ser resultante, né? Fixo naquele. Ou você vai escolher o fluxo e aí o tempo que ele levou, que é o tempo de inspiração, para insuflar esses 400 ml, você vai ter que monitorar, né, na tela do seu paciente. Tudo bem? E aí, quando a gente fala de PCV, mesma coisa, ó. FiO2, opa, PIP, sensibilidade. É um modo controlado? Frequência. Você não está em volume, então você não garante o volume. Você vai ter que monitorar aqui o volume resultante. O que você vai dar? Pressão, porque você está em modo pressão. E tempo de inspiração. E acabou. Cadê aquele bicho de 7 cabeças? Tem gente que olha na máquina, não entende nada, um monte de luz, um monte de sigla, lá. E aqui, com certeza, ela já perdeu várias cabeças, né? Para a gente não perder a oportunidade, olha aí. Pressão limite que funciona nessa máquina, tá? Pressão limite. Isso quer dizer que ele vai de 5 até 20. Limite. 5 até 20. 5 até 20. Ou seja, eu estou fazendo um delta de 15. Hoje está funcionando o cálculo, né? Ontem meio que falhou a cabeça aqui já no cálculo. Então, uma diferença de 15, um delta de 15. Mas o meu ventilador é delta. Então, em vez de 20 aqui, você vai botar 15 direto aqui. Porque ele vai dar 5 mais 15. 5 mais 15. Então, aqui na avaliação do pico vai estar o total de 20. Ok? Já nessa máquina que funciona como total, como pressão total, eu coloco 20 aqui, que vai ser a mesma do pico aqui, o que me garante a informação de que ele está indo de 5 até 20. 5 até 20, ou seja, eu estou, né? Aí eu tenho que calcular na minha cabeça que eu estou pressurizando, algum termo mais ideal aí, né? Pressurizando 15 centímetros de água. Beleza? Olha o esponte. Que modo é esse esponte? Gente, garanta a oxigenação, ou não, né? Que o paciente nem precisa mais de oxigênio, ó, 21%. Garanto uma pressurização para manter esse pulmão aberto, que é a PIP, que vai ser no mínimo 5 ali, paciente adulto, tá? Entre 5 e 8. Garanto a sensibilidade para interagir paciente-máquina. E dou mais o quê? Não é um modo livre? Não é um modo espontâneo? Vou dar apenas uma pressão de suporte. Ó, gente, pressão de suporte. Então, isso aqui é PSV. Por mais que não esteja escrito PSV aqui, tá bom? Então, comece do começo.
Porque você vai ver aqui, realmente vai pensar, eu não estudei esses pontos aqui, o que é esses pontos? Não sofre. Ou é pressão controlada, ou é volume controlado, ou é PSV, né? Ventilação convencional. Porque se tu começar a inventar moda, aí você tem controle duplo de pressão, com volume, né? Enfim. E aí já são outras questões envolvidas. Tudo bem? Mas não dá para fazer o gol, né? Sem dominar a bola antes. Tudo bem? Vamos monitorar, então, o paciente, afinal. E aí, eu até dei um exemplo lá na ventilação para vocês, né? No pulmão de teste. E ele até ficou com um platô bem reto, né? Na pressão. Porque, de fato, o pulmão teste ali, né? O circuito, ele não tem resistência ali, né? Então, basicamente, ele fez um platô único, parecido com esse aqui, ó. Até parecido com esse. Eu tenho um picozinho bem pequenininho aqui e um platô aqui, ó. Tá vendo? Isso quer dizer que eu tenho um trabalho muito mais elástico, tá? Que é a questão da complacência mesmo. Olha a complacência desse paciente, gente. 9, tá horrorosa, muito ruim, tá? Mesmo com volume baixo, mesmo com fluxo baixo, tá? Faz pico alto ainda, né? Resultante no final das contas. Platô alto, principalmente platô. Você vê que não tem diferença, basicamente, entre pico e platô. Porque aqui o problema é muito mais relacionado à complacência do que à resistência da via aérea. A resistência da via aérea é quando esse volume está entrando naquele alvéolo, antes de chegar naquele alvéolo, né? Então, ele gera esse pico na via aérea. E faz esse gráfico um pouco mais comum, que vocês vão ver, tá? Então, faz, ó, pressuriza, faz um pico e depois faz um platô. Esse aqui é o platô, ok? Essa é a pressão platô, tá? Principalmente logo depois, logo no início da pausa ali, tá, gente? É a pressão platô ali já de referência para você calcular uma drive pressure e tudo. Então, como que eu monitoro? E aí se falou muito nesses tempos aí, dessa nossa pandemia que a gente passou, né? Muitos perrengues. O que é a famosa drive pressure, né? É a diferença entre esse platô e a PIP que o paciente está usando, tá? Então, 25 de platô, ó, o platô aqui, ó, 25 menos 10 de PIP. Vai dar 15 de drive pressure. No meu limite ali dentro do que a literatura me diz para evitar, né? Drive pressure acima de 15, que é o que tem mais relação realmente com resultados ruins da ventilação mecânica. Então, para que eu consiga monitorar e realmente conseguir fazer uma melhor ventilação nesse doente, principalmente aquele doente que está mais complicado ali, pausa inspiratória. Avalia essa questão da distância entre pico e platô. Quanto mais longe o pico, mais relacionado com a dificuldade desse ar entrar, que é a resistência da via aérea. Mas pode ser também influenciado por um tubo muito fino, tá, gente? Então tem que tomar cuidado com essa, ter o bom senso também, né? Agora, quanto mais pertinho o platô do pico, quer dizer que é a questão do platô mesmo, né? Eu tenho pouca resistência na via aérea, porém um platô possivelmente ruim. Ou não, ele pode estar com um platô bom também e uma resistência pequena. Tudo bem. Mas, tudo bem, quanto mais distante, mais isso me indica que a resistência da via aérea está aumentada desse doente. Tudo bem? Faz o cálculo da drive pressure e mantém aí a melhor ventilação para o seu doente. Tudo bem? E aí eu até falei também na aula lá, né, gente, a curva PV. Então, falei dessas aqui, tá bom? Eu até não me empolguei lá com o pulmão teste. Ele, de fato, ele fez essa curva um pouco mais característica, que é do VCV, tá, gente? Por qual motivo? Porque ele estourou a pressão ali, inclusive apitou ali pressão alta e tudo, tá? Mas, de fato, né, uma ventilação tranquila ali, você vai ver essa parte retificada só pela onda. Como é uma pressão que está controlada, você já identifica que isso aqui é um PCV. Claro que eu estou vendo aqui que é um PCV, mas só pela onda, com essa retificação, você já consegue identificar o padrão, né, da pressão. Deixa eu mostrar aqui de novo para você aqui, ó, bonitinho. Aqui. Ok? Ó. Essa retificação. Eu tenho uma pressão de controle. É claro que se eu tenho uma pressão de controle igual e uma queda na altura, né, dessa onda, isso quer dizer que com a mesma pressão, o paciente está gerando um volume muito menor do que esse aqui
iniciar. Opa, se com a mesma pressão ele está gerando esse volume menor aqui, quer dizer, então, que a complacência dele, né, teve um impacto aí. Já essa característica, que tem um bico de pássaro ali, e aí a gente tem as avaliações um pouco mais aprofundadas, tá, gente? Do ponto de inflexão inferior, do ponto de inflexão superior, com essa característica desse bico de pato aí, de pássaro aí, né, esse desvio aí para a direita, observando esse ponto de inflexão superior, pode ser um indicativo forte de eu estar hiperdistendendo esse doente. Então, eu tenho que reavaliar a PIP e o volume que eu estou utilizando nesse paciente, para adaptar uma ventilação melhor para esse doente, evitar espaço morto, que é ventilar demais esse doente, né, comprimir, aumentar a resistência vascular ali, dificultar ainda mais essa troca, essa difusão, tá? E ainda sobrecarregar o coração direito, né? Que é a pós-carga do ventrículo direito, tá? Então, você identificar uma onda dessa forma, pode ser que você esteja hiperdistendendo, né, esse doente, e aí vai de acordo com quão grave também está esse doente, tá? Para que você reajuste o quanto cabe de volume nesse paciente. Tudo bem? Ajustando o PIP, né? Volume, propriamente dito, tá bom? E se o paciente brigar, temos aí, né, vários tipos de assincronia, tá bom? Várias ondas horrorosas, né? Olha, né? Várias ondas de sincronia. Agora, como você quer identificar uma sincronia, se você tem dúvidas no padrão de normalidade das ondas, né? Eu mostrei lá para vocês também, ó, na onda volume, por exemplo, volume, pressão. Pressurizou, despressurizou. Olha o volume. Entregou o volume, desinsuflou. Ou seja, sem pausa. Com pausa, ó. Pressurizou, fez platô, depois despressurizou. Olha a onda de volume. Entregou o volume, entregou tudo que eu controlei, que eu demandei ali, fez a pausa, depois exalou, tá? Então, saber identificar, saber com o padrão de onda, de um volume, de uma pressão, de um PSV, né? Então, a onda de pressão no PCV, por exemplo, e no PSV também vai ser, tem uma característica mais quadrada, o fluxo sempre vai ser descendente, aí eu vou ter o INS e o ES. Já no volume controlado, você tem o fluxo quadrado e também tem um fluxo aqui, ó, descendente, aqui tem o fluxo descendente e ainda com pausa, ó. Fluxo zerado, depois exalou, certo? Então, saber realmente o que é uma onda, uma característica da onda, para que você consiga, de fato, compreender com mais precisão, com mais domínio, as assincronias. Não queira fazer o gol antes de dominar a bola. Tudo bem? Fortaleça isso aqui para que você compreenda a sincronia, tá bom? Como e quando retirar esse paciente da máquina? E aí eu adoro essa foto aqui, nessa figura. Estou de boa aguardando minha intubação. Paciente tranquilo. Talvez não tão orientado, né? Ele está com um tubo na boca ali, não arrancou até agora, mas tá ali, de boa, aguardando a intubação dele. Essa figura é clássica. Muito boa. Gente, retirar o doente da máquina seria, assim, o ápice, né, do nosso sucesso de tratar clinicamente esse paciente e ventilar bem ele. Então, vamos concluir aqui esse nosso raciocínio. Para eu desmamar, que é retirar esse paciente da máquina, né, estubar mesmo, de fato, que é a retirada propriamente da máquina, né, vai depender. Lembrando que a ventilação, gente, ela não está para tratar necessariamente ninguém, não. Ela é coadjuvante. A gente dá uma condição de manter esse paciente sedado, de a gente garantir a ventilação, para garantir a eliminação do CO2, para garantir a absorção do oxigênio, tudo bem? E aí, finalmente, conseguir tratar e dar um tempo para aquele cidadão se recuperar daquele processo fisiopatológico. Tudo bom? Então, o que acontece? Se você tratar mal clinicamente, obviamente, né, a chance desse paciente é ir a óbito, né? E aí, o tratamento clínico é muito mais relacionado com a conduta médica, propriamente dita, né, farmacológica e tudo, e a própria capacidade desse paciente de se recuperar, né? Mas não adianta nada você ser o top das galáxias da fisiopatologia da doença X, da farmacologia e de avaliar um exame, etc., se tu ventila mal o seu doente. Se tu ceda ele infinito. E se tu não tira de lá.
Porque aí ele faz pneumonia, e aí ele faz pneumonia associada à ventilação, e aí trata, e aí ele faz pneumonia de novo, aí ele entra em sepse. E aí, filho, ele perde musculatura, ele faz a sincronia, aí ele faz lesão muscular. E aí, se você não tira ele de lá, esse paciente vai aumentar o tempo de ventilação, vai aumentar o tempo de internação e vai aumentar a chance de óbito dele, tá? Então, não adianta tratar super bem a fisiopatologia dele se não tirar ele da máquina, tá? Não adianta, sei todo o consenso, nova diretriz lá da ventilação do paciente cardiopata, do paciente neuropata. Sim, e aí? Evoluiu o doente? Fez despertar diário? Botou esse paciente para treinar? Botou esse paciente para trabalhar? Né? Dentro das condições, obviamente, né? Se não, filho, você vai perder o seu doente, tá? Então, ter essa consciência para que você realmente tome conduta, faça o que tem que ser feito, estimulando esse paciente em PSV, né? Com menos sedação, de forma sincrônica, para que você evolua e estube o mais rápido possível dentro das possibilidades. Sem estubar, vamos ver qual vai ser. Não, é estubar consciente, fazendo todo o processo, aplicando os testes que forem cabíveis ali no momento, para você ter sucesso no desmame. Sucesso retirei da ventilação mecânica, ele ficou pelo menos ali 48, 72 horas fora desse ventilador e a gente já começa a comemorar, tá bom? Se não, se voltou no dia seguinte, é falha do desmame. Se voltou no outro também, ainda é falha do desmame, tá? Se ele não completou aí esse segundo dia com sucesso, tá? Falha do desmame. Beleza? E a gente vai encerrar aqui com 2 casos reais de assincronia. Olha lá, você encontra o paciente, FiO2 de 100%. Já tem algum BO aqui que não chegou agora? Tá com 100% por qual motivo? Né? Dificilmente tirando essa condição atual que estamos vivendo, esse desastre, né? De fato, muito raro você precisar de um paciente que está precisando de 100%, certo? A não ser casos super graves, como a gente tem tido atualmente. Porque não é só uma questão pulmonar também, são diversos motivos pela doença hipoxêmica, que é essa doença atual, tá? Olha lá, eu estou em pressão controlada, ofertando o máximo de oxigênio para esse doente. Esse paciente está com uma PIP pequena, sensibilidade aberta ali, com uma frequência de 20, então entre 12 e 20, que seria o meu fisiológico ali, então seria o máximo que eu estou tentando garantir para ele, um tempo in de 1,2 segundos ainda dentro do... Ok, olha a onda disso, tá boa? Não tem nada bom aqui, né? Aonde está o motivo e a causa dessa assincronia? Então, olha o passo a passo. Identificar o módulo, como a gente já falou, sua máquina pode ter uma nomenclatura diferente, ok. Identificar como, se ele está em pressão, como essa máquina oferta a pressão para esse doente. E neste caso, é pressão limite. Note, está 8 aqui e está 8 aqui. Tá até acho que um 9 aqui, né? Porque esse paciente está brigando, né? Então, vai ter uma diferençazinha ali na leitura, tá? Mas olha só, tá somando com 6? Não. Então, olha só que desgraça. Tu tá dando 8 de pressão limite e 6 de PIP. Você tá deixando apenas 2 centímetros de água para pressurizar o seu doente. 2. Tu vai gerar o que de volume com 2 centímetros de água? Lembrando que não é a PIP que gera volume, gente. PIP mantém pulmão aberto. O que gera volume é a diferença entre a mínima e a máxima. 6 a 8, ou 6 a 10, ou 6 a 15, ou 6 a 20. Quanto maior a diferença, maior o volume. Olha o volume resultante aqui. 26 ml. 26 ml é a criança, por acaso? Não, isso é um adulto. Olha que coisa horrorosa. Onde que está o ponto de assincronia, o motivo? Já parei basicamente no segundo passo aqui, ó. Né? Teoricamente, quem colocou aqui queria ventilar esse paciente com 8 de pressão, mas não é 8 de delta, é 8 de limite. Então, ele está, na verdade, pressurizando apenas 2. E é por isso que o paciente não faz volume. E aí, vamos fazer a sequência do raciocínio. Caiu o volume, aumenta CO2, vai empurrar o pH para baixo, né? Isso aqui, por si só, né? Além dele fazer o próprio volume ruim e tal, isso aqui vai hiperestimular o paciente, ele vai entrar em assincronia. Um esforço inspiratório, ele pode apresentar um esforço expiratório, por exemplo, também, tá? E aí, quais são as condutas que você vai fazer? Garantir um delta de pressão entre a PIP e a pressão limite.
você vai ter que aumentar a pressão limite, nesse caso, que ele chama de limite, para você pressurizar mais. Aí você vai aumentar o volume resultante para eliminar esse CO2, resolver, né, botar esse pH de volta para cima, resolver essa possível acidose metabólica, ou, desculpa, essa possível acidose respiratória que ele pode estar fazendo devido a essa ventilação muito ruim. E aí você tem a coragem de me dizer assim, olha, ele está meio brigando ali, mas está saturando bem às custas de uma FiO2 super elevada, ou seja, está tapando o sol com a peneira, não identificou o problema real e não resolveu. Simplesmente o paciente saturou, porém a ventilação está péssima. Então, vou ter alteração de CO2, possivelmente de pH, da gasometria desse doente, apresentar a sincronia, né? Então, enfim, o paciente pode até, de fato, mesmo com FiO2 100%, parar por acidose, por exemplo. Certo? Então, olha só, que coisa interessante. Né? Então, é um passo a passo que, no segundo passo aqui, você já matou a charada. Tudo bem? Vamos para o próximo caso? Primeiro, eu identifico o modo que o meu paciente está. Esponte. Aquela questão da nomenclatura. Esponte é o quê? O que a máquina está te oferecendo? FiO2, PIP, sensibilidade e pressão de suporte. Opa, então estou em PSV. Ok. Beleza. Qual que é o problema aqui? Qual que é o padrão de onda desse paciente ideal? É onda quadrada, né? O que eu tenho que monitorar? Quanto de volume resultante? 570. Poxa, mas 570 tá bom. Tá bom, mas às custas de uma sincronia aqui. Então, tá bom, mas não tá. Entendeu? Então, tu vai monitorar volume, mas não é só o volume. O volume tá bom. Não, você tem que monitorar o volume, monitorar a onda e, óbvio, avaliar o seu doente. Lembra de avaliar o seu doente. Olha o esforço do doente. Parece ainda, ó, suave, mas, ó. Deixa eu voltar. É esforço ins que ele faz. Ele até contrai um pouquinho o abdômen aqui também. Mas nem tá dos mais... nem tá com grandes esforços, assim, quanto poderia. Mas ele poderia estar péssimo, né? Mas é um jovem, né? Tá ventilando, tem um suporte, né? Se fosse esse aqui, ele já tá muito mais... com esforço muito maior, porque ele não tá conseguindo ventilar nada. Já aqui, ele tá ventilando, né? Com pressão de suporte. Só que ele está fazendo um esforcinho inspiratório. Ele tem um esforcinho ex também, ele tem um esforço ins, tá? Durante a fase ins. Então, olha lá mais uma vez, olha lá, paciente, puxando aqui, né? Uma respiração mais apical. Qual que é o problema aqui dessa sincronia? Ó, quando você olha, aí vamos para outra parte. Quando você olha só a onda. Opa, deixa eu apagar aqui rapidinho. Quando você olha só a onda, ele entrou aqui, né? Quando você olha só a onda, você pode ter a tendência de achar que isso aqui é um spike final, um overshooting, né? De final lá da curva. Então, esse spike final aqui, que é uma anteninha, né? Justamente assim, uma pressão seria uma pressão acima, ó, do que eu estabeleci. Opa, se eu tenho uma pressão acima do que eu estabeleci, quer dizer que o paciente empurrou essa pressão contra o sistema e a pressão aumenta ali graficamente. Ele tem um esforço abdominal ali evidente, forte? Acho que não, hein? Qual que é a outra possibilidade? Ele era para estar ventilando quadradinho aqui, porém ele está aqui. Opa, cadê essa pressurização aqui? Ele tem esforço ins, então ele está roubando pressão do sistema. E essa pressão, né, apesar de parecer que é um spike final aqui, essa pressão, na verdade, está abaixo
do que ele deveria estar representado no gráfico. Isso quer dizer que, devido ao esforço inspiratório do doente, porque eu vou, né, fazer essa relação com a avaliação do meu doente, e matar a charada. Acabei de passar ele para PSV. Passei para parâmetro mínimo, estou avaliando o drive e a capacidade dele expandir. Conseguiu? Neste momento, não. Está fazendo um esforço, está fazendo assincronia, no qual essa curva abaixo do esperado é o que a gente chama de flow starvation, uma fome de fluxo. Ou, você vai encontrar na literatura, fluxo insuficiente. Certo? E note que a onda ela está bem vertical, então não é uma questão de rise time, porque eu posso entregar mais rápido e mais lento, não é essa a questão. É a questão realmente que está faltando ajuda para esse doente. E aí, olha só como é que eu vou ajustar. Se está faltando ajuda, se é fome de fluxo, eu vou dar mais pressão para ele. E aí, de forma imediata, perceba o que vai acontecer com a onda. Esforço índice, matei a charada. Então, nunca olhe só a onda, avalie o seu doente. Vou dar mais suporte. E de forma imediata, veja como ele vai equilibrando a onda e deixando a onda mais quadrada. Então, obviamente, em pouco tempo, poucos minutos, gente, você vai olhar para esse paciente, ele está muito mais confortável. Ele vai fazer a contração e receber. Ele vai fazer a contração e receber de forma sincrônica e com a onda quadradinha ali, como já estava em poucos segundos, já se formando uma onda bem mais quadradinha, simplesmente pelo fato que eu estou dando mais suporte para ele. Certo? Então, espero que tenha ficado muito mais fácil, mais simples, mais prático para você fazer essa relação, avaliar, identificar, não cair nessa coisa só do gráfico. Isso aqui é porque ele fez um esforço abdominal. Poderia ser. Se você avalia o seu paciente, ele tem esforço abdominal e esse spike final aqui, opa, então pode ser uma sincronia ali de spike final. Eu tenho uma pressurização acima do que eu estaria projetando para ele, porque ele está fazendo um esforço abdominal. Então, possivelmente, a ciclagem, que é a passagem da ins para ex, está atrasada e por isso ele está contraindo o abdômen para exalar logo esse ar. É o caso? Não é o caso. Se você olha a onda, por mais que pareça uma coisa, mas você avalia o seu doente e você tem a certeza que o esforço dele é, na verdade, inspiratório, ele tem um pouquinho de esforço esse também. Por isso que tem esse spikezinho aí mais aumentado, mais evidente, tá? Mas você identificando principalmente que ele tem uma dificuldade ainda na fase ins, resolva isso. Para depois você resolver, se ele continuar com esforço esse, aí você vai resolver também ajustando a ciclagem, que é a passagem da ins para esse desse paciente. Nesse caso, simplesmente bastou eu dar um pouco mais de suporte para ele. Fechou, galera? E é esse o raciocínio, tá? Do passo a passo. E para concluir esse passo a passo, eu vou te mostrar o que exatamente a gente fez para você, em forma de tópico, conseguir se enxergar dentre essa linha de raciocínio que eu mostrei aqui para você. Tudo bem? Estou compartilhando aqui com você, então, nesse momento, o método do MP, no qual tem disponível esse passo a passo de forma muito mais detalhada, muito mais aprofundada, de uma forma que você, de fato, não vai encontrar por aí. Se você encontrar, pode me mandar, que eu quero ver. Não tem, tá? Eu não vou te prometer que é ventilação do básico, avançado. Não. Isso aqui é um passo a passo mesmo, dentre essa linha de raciocínio que a gente acabou de fazer aqui. Detalhada, aprofundada, com muitos exemplos, fotos, vídeos de pacientes reais, em simulador de ventilador mecânico. Simuladores, né? Mais de um. Então, aqui você vai ter as boas-vindas, a orientação da plataforma, os objetivos e já uma introdução das variáveis físicas da ventilação mecânica, para já se situar. Eu falei isso para você agora na aula. E aqui você vai conseguir visualizar esse passo a passo. Diferenças entre modo, modalidade, parâmetros, termos e siglas. Vou dar até um Ctrl mais aqui, deixa eu ver se vai melhorar aqui. Isso.
Gente, são 10 aulas. Diferença de modo e modalidade, SMV, PCV, CPAP, VCV. E aqui, ó, exemplos práticos de parâmetros ajustáveis no VCV, no PCV, exemplos práticos de PSV. Tudo que é exemplos práticos é prático mesmo. É no ventilador, nas fotos, é nos vídeos, tá? Para que você realmente traga, compreenda de fato, né? Veja, ouça ali, sinta que você, opa, entendi essa máquina. Para que você consiga dominar esse assunto, certo? Resumão aí dos parâmetros e tudo. Aqui eu falo a diferença entre os parâmetros de pressão, que eu já citei, já falei para vocês, e aqui vai ter mais e mais exemplos práticos com várias máquinas diferentes. Tá? Função de cada parâmetro, de forma organizada, para que você realmente encontre o que você está procurando. FiO2, PIB, sensibilidade, frequência respiratória, volume corrente, pressão, pausa inspiratória, fluxo, rise time, pressão de suporte, porcentagem de ciclagem em PSV, CPAP, IPAP, EPAP, que é o BIPAP no final das contas, né? Todos um por um. Relação entre os parâmetros. Que a gente até falou pouco aqui, mas aqui eu dou vários exemplos. O que acontece? Qual é a relação entre pressão em tempo ins, pressão em volume, pressão em rise time, volume e fluxo, tempo ins e relação em Zs, volume, fluxo, pressão de pico e pressão platô, frequência respiratória e relação em Zs, pressão de suporte, porcentagem de ciclagem, volume, tempo ins, relação em Zs, certo? Exemplos práticos da instalação de parâmetros gerais, num neuro, num DPOC, num paciente asmático, num obeso, num SARA. Gasometria. E aí, ó, fazendo o passo a passo. Compreendendo a questão da nomenclatura. Compreendendo a diferença das máquinas. Compreendendo a diferença da oferta de pressão. Compreendendo parâmetro por parâmetro. Compreendendo a interação entre os parâmetros. Compreendendo, sabendo como ajustar. Pelo menos inicialmente, né? Qual que é as orientações para cada caso desse, exemplificado ali, neuro, um obeso, um paciente SARA. Gasometria, né? A diferença da ventilação, difusão, muito mais detalhado ali, CO2, hiper e hipoventilação, o que vai acontecer, distúrbios simples, exemplos práticos dos distúrbios simples, tudo que é exemplos práticos, gente, é prática, é ventilador, é a gaso, é a gente avaliando o paciente, um vídeo, uma foto, um simulador, tá bom? Distúrbios compensados, exemplos práticos de distúrbios compensados e os ajustes, quando eu tenho hipoxemia, hiperóxia, acidose, alcalose, acidose metabólica, enfim, todos os ajustes possíveis de acordo com a gasometria do seu doente. A relação entre a respiração espontânea, fisiológica e a pressão positiva, tá? O que avaliar, qual o formato das ondas, PCV, PSV, VCV, as complicações dessa ventilação mecânica, porque é antifisiológico, tá? Monitorização dos parâmetros, os valores de referência, os gráficos, a complacência, a resistência, os loopings. E aí as assincronias, né? Sem querer fazer o gol antes de dominar a bola. Motivos da sincronia, tipos de assincronia. Assincronias de disparo, os exemplos práticos do disparo. Fluxo e os exemplos práticos. Ciclagem e os exemplos práticos. Auto-PIP. Para finalmente você conseguir desmamar o seu doente. Entender o que é a retirada do paciente da ventilação mecânica, o objetivo, como fazer, quando fazer. A gente vai aprofundar o modo PSV aqui, né? Relacionar com o desmame, propriamente dito. Fazer os exemplos práticos do desmame, ajustando, assim como eu fiz nesse caso aí, que ele fez uma sincronia, então dou um pouquinho mais de suporte para ele precisou um pouquinho mais de ajuda, então avaliei o contexto, tudo, e aí eu tenho que tomar minhas decisões. Quando que eu vou reduzir o suporte de novo para desmamar esse doente? Ou que terapias eu posso estar fazendo para fortalecer esse paciente e conseguir desmamar ele, né? E a extubação, propriamente dita. Tudo bem? Todas essas aulas aqui iniciais já estão liberadas no meu método. E outras vão sendo liberadas ao longo das semanas. 7, 15, 20 dias, a depender, né, do modo aqui. Então, só para vocês pegarem aqui, relação entre os parâmetros, por exemplo. Vou pegar aqui para vocês compreenderem um pouquinho. Vamos ver esse aqui, ó, exemplos práticos. Eu falo ali e já vou mostrar um simulador, um vídeo, e mostrando aqui para vocês, ó, tanto as ondas quanto os resultados, né, daqueles ajustes,
o que acontece com o volume. Aqui, ó, em vermelhinho aqui, ó, acabou de piscar, né? O que acontece com o volume, o que acontece com o tempo ins, o que acontece com a pausa, com a relação IZ resultante, a depender aqui do modo da interação, né? E aí eu vou mostrando o simulador para vocês e mostrando tudo que vocês vão avaliando. Olha aqui, ó, apareceu a gasometria do doente. A gente vai ajustando e já vai avaliando a gasometria desse doente, né? Lá no modo de gasometria. Para que você realmente perceba, se aumentar a pressão, o que vai acontecer aqui na minha gás? Se eu diminuir relações Z, frequência, né? Para você realmente não ficar uma coisa na teoria. É isso que eu estou falando para você. Eu não quero jogar ventilação mecânica para você aqui, não. Quero realmente que você compreenda, domine, entenda as possibilidades, as diferenças das máquinas, as diferenças de nomenclatura. Veja uma por uma das possibilidades, lógico, né? Tem infinitas, eu trouxe várias aqui para vocês visualizarem. Tudo bem? E possa ir seguindo nessa linha de raciocínio. Vou aqui riscando, falando tudo. A gente vai lá, pega outra máquina, fala da diferença. Né? Volta. Aqui é CPAP. Pega outra máquina, mostra a diferença, como ajusta, o que aparece para você, né? Qual a diferença entre uma máquina e outra, para que você consiga realmente ter essa vivência, essa visualização e essa segurança do, opa, entendi, dominei aqui, sei o que é um PSV, o que é um CPAP, e pode vir a máquina que for, que você vai conseguir identificar o modo, o que fazer, né, o que avaliar e o que fazer nessa máquina. Tudo bem? Para que você vá evoluindo, naturalmente, o seu raciocínio clínico, né, seu domínio da ventilação propriamente dita, como um todo, e possa fazer o gol de fato. Beleza, gente? Então, aqui, vários exemplos, tá? Para vocês. Outra máquina, né? Isso aqui é falando só de PSV CPAP, tá bom? 23 minutos, mostrando várias máquinas diferentes. Na verdade, eu já falei desse assunto. Aqui é só os exemplos práticos que eu vou falando e mostrando também para vocês. Tudo bem? Vamos, então, finalizar esses exemplos, mas continue aqui comigo, que ainda tem um recado importantíssimo para você, tá bom? Vamos que vamos. O segredo é esse, que eu entrego de mão beijada esse passo a passo para você dominar a ventilação mecânica. Você sabe o caminho árduo que é trilhar esse assunto. E você, com acesso a esse passo a passo, pode otimizar muito o seu tempo, alcançar esse resultado infinitamente mais rápido, chegar mais tranquilo no seu estágio, na sua residência, te auxiliar numa prova de concurso, porque a ventilação sempre cai nas provas. E, para quem já está atuando, sair desse automatismo e ventilar o seu paciente de forma mais consciente e individualizada, sabendo e fazendo o que tem que ser feito. Então, para você seguir essa trilha, que você pôde ver e vivenciar aqui comigo, que funciona, eu vou abrir vagas para o método VMP no dia 9, às 6 horas da manhã. E você vai poder ter acesso a tudo isso que você viu por no mínimo 1 ano. Você vai levar ainda de bônus uma aula de ventilação mecânica no paciente neonatal, uma aula de noções de ventilação mecânica na urgência e emergência, acesso direto a mim para tirar dúvidas e vai poder rever essa semana da ventilação mecânica, bem como a Masterclass da ventilação mecânica sem medo. Quanto ao investimento, talvez não seja tão baixo quanto você gostaria, mas eu te garanto que vai custar muito menos do que seu estresse e seu tempo de tentar estudar ventilação mecânica sozinho. Vai custar muito menos do que o seu medo e sua insegurança de acessar um serviço, seja no estágio, no internato, na sua residência, de aceitar trabalhar num serviço de terapia intensiva, ou de urgência e emergência, ou de UPA, por exemplo, e ainda vai te dar a tranquilidade para que você realmente consiga compreender mais facilmente um artigo e a ventilação avançada, por exemplo. As aulas desse evento ficarão disponíveis até domingo, 23 horas e 55 minutos. Então aproveita, veja, reveja. E nesse domingo eu vou fazer mais uma live ao vivo para responder as suas dúvidas, as questões sobre os assuntos que a gente abordou aqui na Semana da Ventilação Mecânica, bem como qualquer dúvida que você tiver sobre o método VMP. Então, se você chegou até aqui,
ao final dessa aula, é porque você gostou desse caminho muito mais facilitado e a partir de agora você tem a oportunidade de ingressar em outro grupo com verdadeiros interessados no método VMP. Nesse grupo dos verdadeiros interessados, você vai receber um link em primeira mão de acesso ao método VMP com um desconto exclusivo das primeiras 48 horas, no qual a gente vai oferecer oficialmente no dia 9 às 6 horas da manhã. Eu vou explicar de novo bem direitinho para você entender. Na segunda, dia 9, às 6 horas da manhã, eu vou abrir vagas para o método VMP com 48 horas de desconto. Porém, essas vagas são limitadas, ok? Para você que entrar nesse grupo de verdadeiros interessados, só entre se você for um verdadeiro interessado. Você vai ter acesso no grupo, lá na descrição do grupo. Já vai estar esse link disponível para você, com a vaga e com o desconto. Ou seja, você vai ter a oportunidade antes de todo mundo, antes do lançamento oficial, que é na segunda, 6 horas da manhã. Então, se você é um verdadeiro interessado de dominar a ventilação mecânica, nesse passo a passo, você vai ao final dessa página, clica no botão verde, que é Grupos de Verdadeiros Interessados. Entra e o seu link já vai estar lá disponível, para que você tenha acesso a esse desconto antes de todo mundo. Não tenha pressa, mas não perca tempo. Obrigado pela confiança e pela companhia. Um abraço e até mais.